Olá, meus alunos de Matemática Básica, tudo bem com vocês? Agora vai para vocês a primeira parte dos exercícios que nós fizemos na aula online do dia 3 de abril de 2020. A segunda parte já vai ficar prontinha, ok, pessoal? Enquanto isso, vocês já vão se deliciando aí. Até mais. Vamos à resolução do exercício 1. Na escola onde estudo, 1/4 dos alunos tem a língua portuguesa como disciplina favorita, 9/20 tem a matemática como favorita e os demais têm ciências como favorita. Sendo assim, qual fração representa os alunos que têm ciências como disciplina favorita? Antes de nós começarmos a resolução, vamos procurar entender que o total dos alunos corresponde a uma fração inteira, a fração de 1 inteiro. Esse 1 inteiro que está exposto aí sem nenhuma divisão, esse aqui. Ou seja, nós temos matemática, língua portuguesa e ciências representados por 1 inteiro. A totalidade dos alunos estão representados nessa fração de 1 inteiro. Ele diz, o enunciado diz que 1/4 dos alunos tem a língua portuguesa como disciplina favorita. E vamos pintar, já foi dividido previamente, o mesmo inteiro foi dividido previamente em 4 partes. A gente vai ficar com uma parte. Língua portuguesa 1/4. Matemática foi a fração correspondente a 9/20. O inteiro já está dividido em 20 partes, nós vamos ficar com 9 delas. Nove partes em 20. Parte de matemática. Vamos então agora escrever que a parte correspondente à matemática, mais a fração correspondente à matemática, mais a fração correspondente à língua portuguesa, mais a fração correspondente a ciências, resulta em 1 inteiro. Então, a gente pode escrever dessa maneira aqui: língua portuguesa mais matemática mais ciências correspondem a 1 inteiro. Então, vamos escrever com as frações correspondentes: língua portuguesa 1/4, matemática 9/20, ciências, como nós não sabemos, vamos chamar de x, igual a 1. Essas duas frações que estão sendo somadas, que a gente conhece o valor, as frações correspondentes a ciências e a língua portuguesa e a matemática, nós podemos somar. No entanto, são duas frações que têm, é a soma de duas frações que têm denominadores diferentes. Para que a gente consiga fazer essa soma, é necessário que esses denominadores estejam iguais. E eles estarão iguais, o processo que nós conhecemos, um dos processos que nós conhecemos para tornar esses denominadores iguais, é a decomposição simultânea, com o objetivo de encontrar o MMC. Então a gente vem aqui no cantinho, a gente faz um rascunho aqui, ó. Vamos fazer a decomposição simultânea em fatores primos do 4 e do 20. Então vamos dividir por 2, sempre por números primos. Ficaremos com 2 e com 10. Dividimos 4 por 2 e 20 por 2. Vamos dividir ambos por 2 novamente.
Vamos ter 1 e 5. Não dá mais por 2. O próximo número primo seria 3. Também não é possível fazer a divisão. Então nós podemos dividir agora pelo próximo número primo, que é 5. O 1 já está. Então agora 5 por 5 deu 1. Então, fazendo esse produto, 2 vezes 2 vezes 5 deu 20. O denominador comum entre 4 e 20 é o 20. Então nós vamos reescrever essas duas frações, dessa vez usando o denominador 20. Nós podemos até estender para cá. Nós podemos fazer isso. Então já podemos escrever todas as frações com o denominador 20. Uma setinha. Essa primeira fração, ela veio da fração, ela é equivalente à fração 1/4. Para que a gente consiga multiplicar o 4 e encontremos o 20, o fator utilizado é o 5. O 4 vezes 5 dá 20. Então vamos multiplicar o denominador, 5 vezes 4, para dar o 20. E o numerador, 5 vezes 1, dando 5. Aqui nós precisamos multiplicar a fração por 1, porque o denominador já é 20. Esse denominador aqui já é 20 e o denominador comum que nós encontramos é o 20. Então, vamos multiplicar por 1. Denominador e numerador. Então, 1 vezes 20 deu 20, 1 vezes 9. Nós tínhamos o denominador 1, para se transformar em 20, precisamos multiplicá-lo por 20. Então, numerador e denominador, então vai ficar 20x em cima no numerador. Aqui o mesmo. Vamos multiplicar por 20. Sendo uma igualdade, uma equação, e os denominadores já estão igualados, nós podemos dispensar o uso desses denominadores. Então, nós vamos ficar com 5 mais 9 mais 20x é igual a 20. Os 20x vai ser igual a 20 menos o 14. De onde veio o 14? Dessa soma de 5 mais 9. Então teremos 20x igual a 14, igual a 6. X igual a 20 menos 14, que dá 6. X vai ser 6/20. Vamos procurar os 6/20 nas respostas. Não temos o valor, mas podemos simplificar. Não há necessidade de fazermos cálculo de MDC entre 20 e 6 para nós determinarmos o fator, o divisor comum de ambos, o maior divisor comum de ambos. Não tem necessidade. Basta dividir por 2 aqui. Vamos finalizar. Vamos ter que x é igual a 3 décimos. 3 décimos é a letra E. Vamos à questão 2. Total de 180 candidatos, 2/5 estudam inglês, 2/9 estudam francês, 1/3 estudam espanhol e o restante estuda alemão. O número de candidatos que estudam alemão é... Nesse caso, nós podemos pegar esse total e indicar cada fração, a quantidade de candidatos que cada fração corresponde. Então, assim, nós podemos escrever um total de 180 candidatos, com 2/5. 2/5 estudam inglês. Então, vamos escrever
2/5 do total estudo inglês. 2/9 do total estudam francês. E 1/3 do total estudam espanhol. Sempre que vocês virem essa preposição de, do e da, eu costumo fazer uma brincadeirinha. Eu coloco aqui um dedo, eu vou desenhar um dedo que parece, que eu acho que é um dedo, né? Então, esse é um dedo. Então, de, do e da vão indicar multiplicação. Então nós vamos ter aqui, usando essa informação da preposição, no caso aqui do, então vamos ter 2/5 vezes 180. Total, 180 alunos. Para resolvermos, para nos auxiliar, vamos colocar ali debaixo do 180 o denominador 1. Na multiplicação não é necessário que a gente iguale esses denominadores, então podemos fazer direto ou simplificando. Vai ficar de acordo com o desejo de cada um. E assim, a habilidade de cada um também em simplificar. Então, por exemplo, aqui o 180 e o 5, nós podemos simplificar. Se fosse possível, poderíamos simplificar o 2 com 1. Também, se fosse possível, simplificaríamos o 180 com 1, ou, da mesma maneira, o 2 com 5. Aqui, simplificando 180 por 5, vai ficar 36, e o 5 por 5 vai ficar 1. Então, nós teríamos isso daqui. 2 sobre 1, 36 sobre 1. Aí vai ficar 2 vezes 36, 72. Com a quantidade com a fração correspondente aos estudantes que cursam francês, nós podemos escrever 2/9 de 180, que é o total. Da mesma maneira, podemos colocar o denominador 1 e fazermos, aqui eu posso fazer a simplificação do 180 com 9. Então, 180 nós vamos dividir por 9, e esse 9 também vamos dividir por 9. Teremos então 2 sobre 1 vezes 180 por 9 dá 20 sobre 1. 20 vezes 2, 40 sobre 1. Temos 40 estudantes de francês. Os estudantes de espanhol correspondem a 1/3 do total. Então vamos ficar com 1/3 vezes 180. Mesmo procedimento dos estudantes das frações anteriores. Então aqui nós vamos fazer a simplificação de 180 por 3, que é possível. Vamos dividir 180 por 3. Ficaremos então 1 sobre 1 vezes 60 sobre 1, que dá 60. Bom, os estudantes que cursam inglês
somados com aqueles que cursam francês, mais aqueles que cursam espanhol, mais aqueles que cursam alemão, resulta no total de 180 estudantes. Então nós vamos ter aqui 72 mais 40 mais 60 mais x igual a 180. Essa soma desses valores aqui que são conhecidos, nós vamos ter 172 mais x é igual a 180. O nosso x vai ser 180 menos 172, resultando em 8. Resposta certa, letra C. Questão 3, nós temos essa expressão, onde nós temos dízima, fração, decimal exato e outra fração. E ainda temos divisão de duas frações. Então nós vamos resolver essa expressão em partes. Nós vamos primeiro vamos então para uma questão que torna a resolução mais fácil, transformar tudo em fração. Escrever todos esses números, são todos números racionais, e lembrando que os números racionais todos podem ser escritos na forma de fração. Então, essa dízima está representada por 1,333, decimal periódico. Nós vamos escrevê-lo na forma de fração. Então, vamos botar assim, separar. A letra A é a dízima, 1,333. E essa parte decimal se repete infinitamente. Então, o procedimento para nós resolvermos, para nós determinarmos a fração geratriz de uma dízima periódica, é chamar de x essa dízima, e vamos multiplicar essa expressão obtida até que tenhamos duas dízimas com a mesma parte decimal, exatamente a mesma parte decimal. Vamos multiplicar toda essa expressão por 10. Então, teremos 10x igual a 13 Vamos analisar. A parte decimal da primeira dízima é composta por uma infinidade de algarismos 3. Na segunda dízima, a parte decimal também é composta por uma infinidade de algarismos 3. Elas são rigorosamente iguais. Sendo assim, eu vou pegar a maior, que é 10x, subtrair da menor, e vou fazer a mesma coisa na expansão decimal. Vou escrever dessa maneira. No primeiro membro, 10x menos x, nós vamos obter 9x, 13,3333 menos 1,3333, infinitamente, nós vamos obter 12. Daí, x é igual a 12 nonos. Podemos simplificar essa fração por 3. E vamos obter 4/3. Agora nós vamos pegar
esse decimal exato 1,5, transformá-lo em fração. Encontrar a fração geratriz do decimal 1,5. Então 1,5, aqui é mais fácil. Nós temos uma casa decimal, um algarismo na parte decimal. Então escreveremos, quando isso acontece, escreveremos 10 no denominador. Vamos escrever o decimal sem a vírgula no numerador. Então vamos ficar com 15 e passamos a simplificação desses números. 15 e 10 são divisíveis por 5. Então, finalizando, teremos esse decimal 1,5 vai ser indicado pela fração 3 meios. 15 dividido por 5 dá 3. 10 dividido por 5 dá 2. E agora vamos partir para o numerador lá daquela fração. Onde? O que nós temos no numerador? 1,333 mais 3 meios. Poderemos escrever assim: 4 terços mais 3 meios. No denominador nós temos 3 meios mais 4 terços. É igualzinho. O nosso denominador é igualzinho ao numerador. Ou seja, no caso nós nem precisaríamos resolver. Mas por uma questão até para nós treinarmos a resolução dessas operações com frações, eu vou fazer o numerador e depois vou repeti-lo no denominador, né? Então nós teremos o seguinte, resolvendo aqui, são duas frações com denominadores diferentes. Como 3 e 2 são números que são primos entre si, o MMC deles é 6. É só multiplicar um pelo outro. 3 vezes 2, nós vamos obter 6 como o MMC. Então, denominador comum, 6. Esse 3 precisaríamos multiplicar por 2 para obter o 6. O 2 precisaríamos multiplicar por 3 para obter o 6. Então 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 4 dá 8. Fração equivalente a 4 terços, com denominador 6, é 8 sextos. Vamos agora para a fração equivalente a 3 meios. Multiplicamos o 3 por 2, deu-se 6. O 3 por 3 vai dar o 9. Então teremos 17, 8 mais 9, 17 sextos. Então, voltando aqui para a nossa fração, a setinha está aqui, teríamos então 17 sextos dividido por 17 sextos. Duas quantidades iguais numa fração, a gente vai ter o inteiro. Mas se a gente não tivesse percebido isso, vamos então aqui fazer essa operação. 17 sextos, repete a primeira, né? 17 sextos, multiplica pelo inverso da segunda. 6, 17 avos. Simplificaríamos o 17 com 17 para dar 1. 6 com 6 daria 1. Essa resposta, como já havíamos dito antes, dá 1. Então, letra B. Bom, esse é exercício 5. Mariana abriu seu cofrinho com 120 moedas e separou-as. Então, tem as moedas de R$1, 50 centavos, 25 e 10 centavos, cada uma com suas respectivas frações
do total, sendo que as moedas de 10 centavos não está identificada a fração correspondente. Bom, se nós pegarmos as moedas de R$1, as de 50, as de 25 e de 10 centavos, número total de moedas, entre essas que eu acabei de falar, são 120. Nós podemos, através da fração correspondente, determinar quanto que vale cada fração. Bom, esse das aqui entra naquela história da preposição de, do, da, né? Então das, plural de dá, vai representar multiplicação. Então nós vamos fazer 1/4 de 120. Vai ser 1/4 vezes 120. Que vai dar 30 moedas. De 50 centavos, a fração correspondente é 1/3. Então 1/3 de 120. 1/3 vezes 120, que dá 40 moedas. As de 25 centavos são a fração que representa são 2/5 do total. Então 2/5 de 120, que vai ficar 2/5 vezes 120, que vai dar 48 moedas. Muito bem. Total de moedas 120. A gente vai pegar a quantidade de moedas de 1 somadas com a quantidade de moedas de 50 centavos, mais as moedas de 25 centavos, mais as moedas de 10 centavos, nós vamos ter 120 moedas. Esse total aqui, esses números conhecidos, nós podemos somar, vai dar 118. Então nós vamos ter que x vai ser igual a 120 menos 118. Duas moedinhas de 10 centavos. Ele quer saber a quantia do cofre. Então, moedas de R$1, nós vamos ter 30 vezes 1, que dá R$30. 40 de 50 centavos, teremos R$20. 48 moedas de 25 centavos, teremos R$12. E duas moedas de 10 centavos, teremos 20 centavos. Somando essas quantias, nós chegaremos a R$62,20, que é a resposta da letra A. Questão 6. Quando perguntado sobre qual era a sua idade, o professor de matemática respondeu: o produto das frações 9/5 e 75/3 fornece a minha idade. Sendo assim, podemos afirmar que o professor tem... Bom, aqui trata-se de um produto entre duas frações. Então vamos escrever o produto entre essas duas frações. 9/5 e 75/3. Bom, esse produto, antes de ser realizado, nós podemos verificar se há possibilidade de nós fazermos qualquer simplificação. Então, por exemplo, sempre que a gente vamos tratar dessa fração 9/5. Se for possível simplificar o 9 com 5, a gente pode simplificar. Da mesma coisa, 75 com o 3 na outra fração.
Outra forma de simplificar é assim, cruzando. Então, se for possível simplificar o 9 com 3, a gente faz. Assim como, se for possível simplificarmos 75 por 5, nós o faremos. Então, vamos começar simplificando aqui o 75 por 3. Dá para simplificar 75 por 3 e o 3 por 3. Nós vamos ficar com as seguintes frações. 9/500 vezes 25 sobre 1. Então agora é possível nós simplificarmos o 25 com o 5. Ambos os valores por 5. Então aqui a gente simplifica por 5. Aqui também por 5. Então ficaremos com 9 sobre 1 vezes 5 sobre 1. Vai ficar 45 sobre 1, que dá 45. A idade desse professor é de 45 anos. Quanto vale a soma dos cubos de dois números inteiros simétricos? Bom, vamos colocar de uma maneira genérica os números inteiros x e o outro número é menos x. Vou pegar esse número e elevar ao cubo, nós vamos ter x ao cubo. Vamos pegar esse número e elevá-lo ao cubo, nós vamos ter menos x ao cubo. Vocês devem estar se perguntando como é que eu cheguei nesse menos x ao cubo. Nós fizemos assim, ó. Menos x vezes menos x vezes menos x. Menos x vezes menos x deu mais x ao quadrado. Mais x ao quadrado vezes menos x dá menos x ao cubo. Então agora eu vou somar esses dois cubos. Eu vou pegar menos x ao cubo, somar com x ao cubo, o resultado encontrado é zero. Então a soma dos cubos de dois números inteiros simétricos, zero. Esse outro exercício pergunta qual a temperatura mais fria, menos 25 graus Celsius ou menos 35 graus Celsius. Fizemos então a construção de uma reta numérica aqui. Não está em escala, por favor, então os valores estão totalmente fora da marcação correta, mas dentro do posicionamento correto. Então, saindo do zero e andando para a esquerda, então a gente vai começar a contar menos 1, menos 2, menos 3, chegamos no menos 25. Depois continua menos 26, menos 27, até chegar no menos 35. Aqui está 30, mas é menos 35. Deixa eu fazer essa correção aqui. Menos 35. Bom, chegando no menos 35, né? Chegamos no menos 35. Qual é a temperatura mais fria? Então eu vou escrever aqui o seguinte. Quanto mais à direita um número estiver na reta numérica, maior ele será. No caso de escalas termométricas, onde a sensação de mais frio ou mais quente se dá primeiro mais frio. Quanto mais negativa a temperatura, mais frio será. Quanto maior a temperatura, mais quente será. Então, no caso aqui, entre menos 25 e menos 35, a temperatura de menos de 25 é maior do que a de menos 35 graus Celsius.
Bom, se nós temos uma temperatura, quanto mais frio, menor é o valor. Então, menos 35 é a temperatura mais fria, é uma temperatura mais fria que menos 25. Quando elevamos um número inteiro ao quadrado e extraímos a raiz quadrada do resultado, qual é o valor obtido em comparação com o número original? Vamos pegar um inteiro que seja maior ou igual a zero. Então, vamos representar ele por x mesmo. Então, vamos elevar ao quadrado. Depois calcular a sua raiz quadrada. Vamos pegar um número negativo. Sinal de menor. Então, número negativo. Vou representar por menos x. Vamos elevá-lo ao quadrado, vai ficar x ao quadrado. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado, de novo, não é igual ao de cima, vai valer x. Bom, se o número for não negativo, então se o valor obtido vai ser igual ao número original. Se o valor de x for um número negativo, um inteiro negativo, o valor obtido vai ser o simétrico do número original. O cubo de um número inteiro pode ser menor do que este número. Vamos pegar aqui um exemplo, menos 2. Vamos elevar o cubo. Vai dar menos 8. Vou pegar o zero. Elevar o cubo vai dar 0. 2. Elevar o cubo vai dar 8. Se o número é positivo, ele vai ser maior. Se é 0, vai ser igual. E se ele é negativo, vai ser menor. Então, respondendo à pergunta que o problema faz, o cubo de um número inteiro pode sim ser um número menor do que o número original. O exercício 11 diz que o número inteiro não se altera quando é elevado ao cubo. Qual é esse número? Vamos pensar no 1. Vamos pensar no 1 e vamos escrever aqui. Vamos fazer o cubo do número 1. Depois a gente pode pensar em outros números. Aqui. 1 ao cubo vai dar 1 e ele realmente não se alterou. Se a gente fosse aumentando os valores, 2 ao cubo dá 8, 3 ao cubo dá 27, então não se aplicam mais. Vamos diminuir. Vamos ver o 0. 0 elevado ao cubo também dá 0. Então, outro exemplo de número que não se altera quando é elevado ao cubo. Vamos pensar mais um pouquinho. Vamos diminuir mais um pouquinho. Menos 1. Vamos ver o comportamento do menos 1 quando é elevado ao cubo. Também vai dar menos 1. O menos 2. Aí vai ficar menos 8. Menos 3, menos 27. Já começa a ver a alteração. Então, essa resposta aqui, os números que não se alteram quando é elevado ao cubo, são na ordem crescente menos 1, 0 e 1. O exercício 12, o que é o módulo ou valor absoluto de um número inteiro? Qual o seu símbolo? Bom, antes de fazermos a definição do que é módulo, vamos ver o seguinte, o número 3 e a sua distância até a origem, que vai ser a definição de módulo, é de 3 unidades. Vou escrever aqui. Três unidades a distância do número 3 até a origem. Da mesma maneira, também será de 3 unidades a distância do menos 3 até a origem. O módulo
ou valor absoluto, é a distância do número até a origem. No caso aqui, a origem é o 0. O símbolo de módulo, então, são essas duas barrinhas verticais. Então, o módulo de menos 3 é igual a 3. O módulo de mais 3 é igual a 3. E esse valor de fora indica a distância, indica o módulo, a distância até a origem. Um número inteiro não se altera quando é elevado ao quadrado. Qual é esse número? Diz a questão 13. Então vamos pensar de novo no 1. 1 elevado ao quadrado vai dar 1. Subindo, 2 ao quadrado dá 4. 3 ao quadrado dá 9. Então já não se aplicam mais. Descendo, 0 ao quadrado vai ser igual a 0. Opa, não se alterou. Então serve também para a gente. Vamos descer mais. Menos 1 ao quadrado igual a 1. Já se alterou. Então daqui para frente, daqui para trás, né, na verdade, não vão servir. Então os números, a resposta aqui, os números 0, colocando em ordem crescente, 0 e 1. Questão 14. Para quaisquer números A e B, o módulo de A mais B é o mesmo que o módulo de A mais o módulo de B? Vamos ver aqui o seguinte. A igual... Vamos colocar exemplos. Vamos dar dois números positivos. A igual a 2, B igual a 5. Vamos colocar assim. Então vamos escrever essa proposta aqui. Módulo de 2 mais 5 é a mesma coisa que o módulo de 2 mais o módulo de 5. Módulo de 2 mais 5, então vai ficar assim. Módulo de 7 é igual a módulo de 2 mais o módulo de 5. E isso é verdadeiro. Vamos procurar, vamos ver assim, agora com números negativos. A igual a menos 2 e B igual a menos 5. Vamos ver se dá certo. Módulo de menos 2 mais menos 5, né, dentro do módulo, é igual a módulo de menos 2 mais módulo de menos 5. Então vamos ficar dentro do módulo com menos 7. Módulo de menos 7 é igual a módulo de menos 2 mais o módulo de menos 5. E isso também é verdadeiro, que o módulo de menos 7 dá 7, módulo de menos 2 dá 2, não, módulo de menos 5 dá 5. 5 mais 2 dá os 7. Então isso também é verdadeiro. Vamos agora colocar um valor positivo para negativo para A e um valor positivo para B. Vamos ver se isso continua dando certo. Módulo menos 2 mais 5 é igual a módulo de menos 2 mais módulo de menos 5. Então, dentro do módulo, nós vamos ficar com 3. Na verdade, aqui é 2. Vamos voltar. Módulo de 2. Estava certo, era módulo de menos 2. Mais módulo de 5. Módulo de menos 2 dá 2, módulo de 5 dá 5. 5 mais 2 dá 7, que é diferente do módulo de 3, que dá 3. Então, esse aqui deu falso. Então, para quaisquer números, A e B, módulo de A mais B é o mesmo que módulo de A mais módulo de B? Não. Não. Porque quando a gente tem
um par de números de sinais contrários, a proposição vai ser falsa.